Passo a palavra à deputada Janaína Pascoal. Tempo regimental de 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os colegas presentes, o senhor secretário. Agradeço imensamente a equipe também que vieram prestar esses esclarecimentos, porque o projeto realmente tem muito impacto na vida da população. E, diversamente do governo, eu vislumbro vários impactos negativos. Então, eu entendo que esse detalhamento ele é essencial. Seja para concordar ou para discordar, é necessário que a população compreenda exatamente o que está sendo debatido nesta casa. Então, eu vou iniciar por um artigo novo, que foi inserido no projeto no relatório do líder do governo, deputado Carlão Pignatari, artigo este que foi mantido no relatório especial do deputado Alex, que estava aqui conosco até alguns minutos. Eles inseriram um artigo 24A no projeto, que, a meu ver, vai completamente na contramão do que o próprio governo está anunciando, porque o governo está anunciando que vai diminuir as isenções fiscais, trazer mais transparência, mais competitividade. E esse artigo diz o seguinte, que a concessão de incentivos fiscais tem que passar aqui pela Assembleia. Essa primeira parte é maravilhosa, só que as pessoas têm que ler o dispositivo inteiro, porque nos parágrafos vem escrito o seguinte, se a Assembleia não deliberar em 15 dias, é como se automaticamente estivesse aceitando a concessão de incentivo fiscal. Nós acabamos de derrubar em plenário a indicação, né, a nomeação de chefes de agências reguladoras por decurso de prazo. Eis que o projeto chega com uma redação e o líder do governo, e eu não tenho como deixar de entender que isso é o governo, né, prevê uma concessão de incentivo fiscal por decurso de prazo. Então, eu queria ouvir Vossa Excelência especificamente sobre esse projeto 24A, que me parece contrariar o espírito do projeto, e, com todo respeito, secretário, eu posso até falar uma frase forte, eu entendo imoral. Muito do meu pedido de impeachment contra a presidente Dilma teve a ver com a eleição de empresas e empresários para receberem benefícios na esfera federal. Eu não posso ficar calada, né, com a eleição de empresários no estado de São Paulo, sobretudo com a tentativa, vamos dizer assim, de oficializar essa prática, né, utilizando o nome da Assembleia. Porque amanhã vão escolher para quem dá benefício e ainda vão dizer que, como a Assembleia não se manifestou em 15 dias, nós fomos coniventes. Então, eu queria ouvi-lo sobre esse dispositivo. Eu queria ouvi-lo, Excelência, a respeito do seguinte ponto. No ano passado, nós trabalhamos muito em cima de um projeto do governo que tratava de concessões. E, quando foi aprovada a concessão do zoológico, ficou estabelecido que o Instituto Zoológico seria o fiscal da concessão. E agora, o projeto 529 prevê a extinção do Instituto. Como é que pode a mesma casa que nomeou o Instituto como fiscal agora extinguir esse Instituto às vésperas da concessão? Então, eu queria entender um pouquinho essa situação. Eu recebi um material bastante alicerçado da EMTU, onde eles denunciam, vamos dizer assim, que a Artesp, nos dias de hoje, já não tem funcionários para cumprir as suas próprias missões de fiscalização, que ela contrata empresas para exercer as suas missões. Inclusive, eles anexaram decisões do Tribunal de Contas do Estado, mostrando que o tribunal tem entendido essa situação como irregular. Então, a primeira dúvida, como é que a Artesp, com essa estrutura, vai absorver o trabalho da EMTU? E aí eu tenho uma dúvida quase acadêmica, Excelência, que é a seguinte, a meu ver, uma agência reguladora não pode absorver serviço. Porque se ela é agência reguladora, o papel dela é outro. Então, eu acho um pouco estranho, em termos de missão da agência reguladora, o projeto passar serviço para a Artesp, entende? Então, eu queria entender um pouquinho se este projeto, na verdade, não estaria a desnaturar as próprias agências reguladoras. Eu percebi isso também, aí já num momento inicial, com relação à Arcesp, Excelência. Porque
a rigor, para que uma agência reguladora possa atender a sua finalidade, ela precisa ter um objeto preciso. A Arcesp, né, porque com os nomes são parecidos, parece. Então, agora falando da Arcesp. A Arcesp tem uma missão importantíssima, porque ela trata da área de saneamento. Fora as questões outras. Já deu? Já deram? Eu vou rapidinho, Excelência. Na medida em que vem um projeto que diz que o governo poderá atribuir tantos serviços quanto os entender cabíveis para a Arcesp, pode tirar da agência a própria missão de regular. Porque quem cuida de tudo não cuida de nada. Então, eu queria ouvir. E veja, e aí eu entro na seara de Vossa Excelência, os próprios investidores se sentem inseguros, porque são duas agências reguladoras criadas por leis complementares que, repentinamente, num projeto de lei ordinária, são completamente descaracterizadas. Então, eu queria ouvir Vossa Excelência a esse respeito. A Fundação Oncocentro, seu secretário, na verdade, é um hospital. A mim gera, sim, muita estranheza que um governo queira extinguir um hospital. Além das pesquisas, além das próteses, eles fazem uma quantidade enorme de exames ginecológicos preventivos ao câncer. Então, eu pergunto objetivamente a Vossa Excelência, quem fará esses exames ginecológicos, hoje tão importantes para o Estado inteiro, que são realizados pelo Oncocentro? O IMESC, Excelência, eu digo isso com a experiência de quem advogou, né, pro bono, por muitos anos, e o IMESC, ele faz laudos que atendem a população mais carente. O IMESC tem um convênio com a Defensoria Pública. São 20 mil laudos ano de investigação de paternidade. Se Vossa Excelência for ao IMESC, às 7 horas da manhã, vai encontrar famílias muito simples que estão lá para passarem por perícia. Então, além de um instituto que presta um serviço essencial à justiça, hoje, todos os laudos feitos na justiça gratuita são realizados pelo IMESC. Na exposição de motivos, veio escrito que seria a Secretaria de Segurança Pública a fazer os laudos do IMESC. Agora, Vossa Excelência falou genericamente, com todo respeito, da Secretaria da Saúde. Eu pergunto, onde, dentro da Secretaria da Saúde, quem na Secretaria da Saúde vai absorver esses laudos? Porque, atualmente, o IMESC já não está dando conta da demanda. Então, assim, nós não temos... Veja, eu sou favorável à extinção da máquina, a enxugamento da máquina pública. Mas eu não posso fechar os olhos para a extinção de serviços, sem que o governo diga quem vai prestar esse mesmo serviço. Então, seria muito importante esse nível de detalhamento. Para concluir, deputada. Deu tempo? Já passou 3 minutos. Tá, tudo bem. Obrigada, senhor presidente. Depois, se algum colega pudesse escrever e me passar, eu agradeço. Peço aos deputados que queiram depois passar o tempo para a deputada. Secretário. Antes, porém, secretário, eu quero registrar a presença da deputada Márcia Lia, da deputada Mônica Seixas e da deputada Valéria Bolsonaro. Com a palavra, secretário. Bom, primeiramente, eu queria cumprimentar a deputada Janaína Pascoal, dizendo que é um grande prazer poder estar aqui com a senhora e poder debater assuntos tão relevantes ainda para a população. Primeiramente, em relação a esse dispositivo do 24A, que foi incluído pelo relator deste projeto. Acho que a gente vai precisar retornar um pouco ao passado para poder entender essa questão do ICMS. O Imposto sobre Circulação de Mercadoria, quando ele foi instituído, ele foi regulamentado por uma lei complementar federal, que é a Lei Complementar número 24, de 1975, né? Que estabeleceu que qualquer benefício fiscal que fosse concedido deste imposto deveria ser deliberado por intermédio do CONFAZ, que é o Conselho de Secretários da Fazenda, presidido por um representante do Ministério da Fazenda, né? E que essas deliberações para a concessão de benefícios fiscais deveriam ser feitas de uma forma unânime. Só teria validade se fosse deliberado de forma unânime por todas as unidades da federação. Por que isso?
para garantir que a legislação que fosse aplicada no Acre fosse a mesma legislação aplicada aqui em São Paulo, no Espírito Santo, em diversas outras unidades da federação. Então, as deliberações deveriam ser não por lei, mas por deliberação do CONFAS, né? E estabelecida de forma unânime, né? E, ao mesmo tempo, como no CONFAS quem delibera são os secretários da Fazenda, essa mesma lei complementar, no seu artigo 4º, estabeleceu o seguinte: dentro do prazo de 15 dias, contado da publicação do convênio, né, independente de qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada unidade da Federação publicará decreto, ratificando ou não os convênios celebrados, considerado ratificação tácita dos convênios a falta de manifestação no prazo assinalado nesse artigo. Isso é o que vem acontecendo há muitos anos, né? Então, delibera-se no CONFAS, publica-se o convênio e dá 15 dias para que os governadores ratifiquem ou não o convênio. Não há possibilidade de modificação, só há possibilidade de convalidar ou não esses convênios. Normalmente, o que ocorre é o silêncio do governador. O silêncio do governador implica tacitamente na ratificação do convênio. Normalmente, o governador só se manifesta quando não concorda com a deliberação que o seu secretário da Fazenda tomou no âmbito do CONFAS, né? Então, é isso que ocorre, por isso que as regras hoje estabelecidas são essas regras que serão mantidas. Recentemente, houve uma deliberação, aliás, duas deliberações, uma delas do Supremo Tribunal Federal, que, analisando um caso específico do Distrito Federal, entendeu que, por conta da lei orgânica do Distrito Federal, porque lá não tem Constituição, chama-se Lei Orgânica do Distrito Federal, esses convênios do CONFAS deveriam também ser ratificados pela Câmara Distrital, lá no Distrito Federal. Aqui, né, o nosso Tribunal de Contas, baseado nessa decisão do STF, nos determinou que nós submetêssemos também esse assunto à deliberação aqui da Assembleia Legislativa. Nós, inclusive, fizemos uma consulta ao Ministério da Fazenda, que é quem coordena o CONFAS, para saber se esta decisão do STF ela se estende ou não a todas as unidades da Federação, ou apenas restritos ao Distrito Federal, né? Mas, enquanto isso não se resolve, né, nós replicamos aqui na legislação, ou procuramos replicar aqui na legislação estadual, o mesmo dispositivo estabelecido na Lei Complementar número 24 de 75, ou seja, nós não estamos inventando nada, nós estamos repetindo o mesmo dispositivo que está previsto no artigo 4 desta lei complementar aqui na legislação, até porque e por que do prazo dos 15 dias? Porque, se não houver a anuência nos 15 dias, este convênio não será aplicado em todo o Brasil, não é só aqui no município de São Paulo, porque agora a ratificação significa eu ratifico ou não ratifico o convênio, eu convalido ou não convalido. Se eu não convalidar, ele não tem eficácia no Brasil, não é só no estado de São Paulo. Por isso, o prazo estabelecido. Nós estamos apenas replicando ou procurando replicar na legislação estadual aquilo que já está hoje na legislação federal. Se algum estado, alguma Assembleia Legislativa que está fazendo a mesma reforma e incluindo, falar não, então não funciona para todo o país? Aquele convênio, porque aí, como a deliberação do CONFAS, ela precisa ser unânime, ou seja, na concessão do benefício fiscal, se for a concessão de um benefício, veja bem que isso aqui é uma bondade,
não é uma maldade. A concessão, normalmente, do benefício fiscal é algo que, normalmente, as pessoas não são contrárias, são favoráveis. Então, no caso da concessão de benefício fiscal, que exija a unanimidade do CONFAS, se não houver a convalidação por parte de uma unidade da federação, aquilo não é válido para o Brasil. Não é que não seja válido para São Paulo, não é válido para o Brasil no momento que há necessidade de unanimidade na votação. A não ser que retornem ao CONFAS, né, e haja uma nova deliberação por parte do CONFAS, dizendo o seguinte, olha, exclui aqui o Estado, mas aí seria um outro convênio, não este convênio, porque não há possibilidade nem do governador e nem da Assembleia de modificar um convênio deliberado no âmbito do CONFAS. O governador e a Assembleia Legislativa só teriam o poder, por conta dessa legislação que citei, de convalidar ou não convalidar. É só sim ou não, e não a modificação em relação aos seus termos, né? Que só poderão ser modificados por uma outra deliberação do CONFAS. Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Deputado Nascimento, agradeço a generosidade. Senhor secretário, seguindo com as indagações, eu fiz uma visita às instalações da FURP, ainda no ano passado, quando começaram as primeiras matérias de que o laboratório seria vendido. Eu tenho uma visão, assim, 100% oposta à do Executivo, respeito à divergência, mas eu queria entender o seguinte: por que extinguir um laboratório se o governador está pedindo dinheiro para o Ministério da Saúde para construir um laboratório para fabricar uma vacina? Não seria mais inteligente aproveitar aquela estrutura, que é uma estrutura rígida, com maquinário, com pessoal, para poder produzir essa vacina em conjunto com o Butantan? E, assim, quem levantou essa questão foi interessante, as pessoas nos escrevem muito. Foi um senhor que me mandou um e-mail, e eu achei muito inteligente a indagação dele, e trago aqui para Vossa Excelência, porque o governador quer extinguir o que já existe e está pedindo dinheiro para abrir uma outra frente. Não me parece lógico. Queria ouvi-lo a esse respeito. Também queria entender um pouquinho a questão dos fundos, Excelência. Eu tenho aqui uma pergunta muito objetiva. Vossa Excelência não teme que as universidades, os institutos, todos que serão atingidos com relação a esse resgate dos fundos, né, que eles passem a gastar de maneira menos responsável? Eu compreendi o objetivo do projeto, Vossa Excelência explanou aqui com bastante transparência, mas não pode ter o efeito oposto? Porque hoje eles tentam gastar com racionalidade, tem lá o fundo para as pesquisas futuras. Uma vez passando esse projeto, nós não corremos o risco deles quererem gastar de maneira irresponsável, né, de maneira não programada, para não sobrar nada para voltar para o Tesouro? Então, essa é uma pergunta muito objetiva. Ainda com relação aos fundos, Excelência, eu recebi a visita do Defensor-Geral, fiz uma reunião online com o presidente da Associação dos Defensores, e a situação da Defensoria, salvo o melhor juízo, é diferente do fundo do Judiciário, do fundo do Ministério Público e mesmo do fundo aqui da nossa casa. Porque, se eles me explicaram bem, se eu compreendi bem, os salários dos defensores também são pagos por complementação desse fundo. E também o convênio com a OAB, para os advogados que fazem advocacia pro bono, não é pro bono, né? Mas, assim, atendem a população carente, esses convênios são pagos pelo fundo da Defensoria. Eu imagino que o governo saiba disso, que é uma situação diferenciada, e eu queria entender, se o projeto passar, como é que serão pagos os salários dos defensores públicos e os convênios com os advogados, muitos, inclusive, no interior ou em cidades mais distantes e menores, vivem exclusivamente desse convênio. Então, eu entendo que é importante esse nível de detalhamento com relação ao projeto. Vossa Excelência, na apresentação, disse que o intuito do projeto não é elevar carga tributária, que, especificamente no que concerne ao imposto causa-mortes e a transmissão entre vivos, o intuito é evitar fraudes.
Pode ser que o intuito tenha sido esse, Excelência, mas a maneira como o projeto foi redigido vai implicar uma grande elevação na carga tributária. Eu explico a Vossa Excelência por quê. Muito embora não tenha havido aumento de alíquota, houve um aumento significativo da base de cálculo. Mesmo na explanação de Vossa Excelência, isso transpareceu. Porque, na medida em que será necessário fazer um reajuste no patrimônio a ser tributado com relação ao valor de mercado, o impacto vai ser gritante. Eu digo a Vossa Excelência, com a experiência da advocacia, sobretudo atendendo população mais simples, hoje em São Paulo, muitas famílias já não conseguem fazer inventário. Eu até conversei com o deputado Barba, acho que ele não está agora aqui, sobre esse ponto. O deputado Barba, num primeiro momento, gostou desse ponto, entendendo que seria tributação de herança, né, uma pauta cara aos partidos de esquerda. E eu tomei a liberdade de divergir do deputado e dizer o seguinte: não, isso aqui vai castigar a classe média. Aquelas famílias que têm uma casa, talvez um apartamento na praia, que hoje já não consegue fazer inventário. Então, eu temo, Excelência, que nós joguemos essas famílias na clandestinidade. Então, eu pergunto, o governo parou para refletir neste impacto, né? Não na prevenção às fraudes, mas para essas famílias que não têm liquidez. Quantos não foram os casos em que eu presenciei da família até ter imóveis, mas não ter dinheiro numa conta para pagar o tributo? E aí fica toda a situação irregular. O governo levou isso em consideração, Excelência? Se alguém mais puder se inscrever, eu agradeço. Obrigada, senhor presidente. Continuando com a deputada Janaína, né? Aqui um laboratório para fabricação de medicamentos é diferente de um laboratório para fabricação de vacinas, né? Totalmente diferenciado. Né, um laboratório para produção de vacina é muito mais complexo do que um laboratório para produção de medicamentos. O que está sendo feito no Instituto Butantan já tinha uma fábrica montada para produção de hemoderivados. Né? O governo federal tinha a intenção de produção de hemoderivados, existe o plasma retirado dos sangues, aquele é processado, vira hemoderivados. Hoje você manda para o exterior e compra hemoderivados do exterior. Né? Então, o governo federal, há alguns anos atrás, constituiu uma empresa chamada Hemobras. Né? Interessante, né? Só que lá em Pernambuco, né? Uma fábrica que, infelizmente, ainda não conseguiu produzir aquilo que se propôs a produzir. No passado, aqui, o Butantan começou a construir essa fábrica e o governo federal correu e construiu lá em Pernambuco a fábrica que, infelizmente, não chegou a bom termo. Inclusive, existem várias denúncias de irregularidades nas contratações efetuadas por essa Hemobras lá em Pernambuco. Então, o que o Instituto Butantan está fazendo, ele está desmobilizando a estrutura física, já existe, né? Um galpão enorme, né? Tá retirando os equipamentos lá que seriam específicos para a produção de hemoderivados e está adquirindo equipamentos, vai adquirir, né, maquinário suficiente para poder produzir a vacina dentro dessa parceria com a Sinovac. São coisas totalmente diferentes, não dá para aproveitar a fábrica lá da FURP para fazer uma fábrica de vacina, mesmo porque essa fábrica de vacina ela precisa ser aprovada pelo fabricante da vacina, um parceiro chinês, né, que vem aqui e diz: olha, só aceito, só transfiro para você a tecnologia para a produção dessa fábrica, se você montar esta fábrica de acordo com o padrão estabelecido pela minha fábrica lá na China. Então, hoje está em fase de discussão de um projeto funcional para, posteriormente, elaborar um projeto executivo, posteriormente obra e aquisição de maquinário para a produção da vacina, supervisionado por esse laboratório chinês. Tá? Com relação aos fundos das universidades, né, um dos motivos da gente ter modificado o projeto de lei aí
ter concordado com as sugestões do relator, né, o deputado Alex e o deputado Carlão, também é exatamente essa questão de evitar desperdício de recursos, né? Então, será feito apenas uma vez, apenas em relação ao superávit do exercício de 2019, que não muda, que já é apurado em balanço patrimonial, né, que foi publicado agora em 2020, que será deduzido da transferência de 2021, uma vez só. Então, não há possibilidade de, agora eu vou gastar, por não sei o quê, não há essa possibilidade. Com relação à questão dos defensores, né, hoje todo o pagamento de pessoal da Defensoria é feito com recurso do Tesouro, né? São transferências que nós fazemos à Defensoria, o fundo dele paga basicamente os outros despesas e outros investimentos, outros custeios da Defensoria, e paga também os advogados dativos, né? Que são esse complemento aí do trabalho da Defensoria Pública, né? Eu tenho que discordar em relação à sua posição relativa ao aumento de carga tributária, né? Porque a legislação estabelece que a base de cálculo é o valor de mercado, né? Não é preciso você considerar um valor diferente daquele valor de mercado, né? Se eu vou doar um imóvel, eu não posso inventar um valor. O imposto de transmissão de bens imóveis, que é um imposto de transmissão intervivos, né, que é de competência municipal, também é o valor de mercado. Assim como o valor relativo à doação desse imóvel ou de herança desse imóvel é o mesmo valor, é o valor de mercado. Usar um valor inferior ao valor de mercado é fraude, né? E é evasão e está sujeita a uma penalização. Aqui nós não estamos falando de aumento de carga, nós estamos falando de evitar evasão ou fraude na apuração da base de cálculo do imposto, né? Que passará, no caso específico de imóvel, à mesma base de cálculo relativa ao imposto de transmissão intervivos, que é o imposto de competência do município, né? E lembrando bem que no caso de herança também, nós estamos falando aí se você tem um imóvel hoje a isenção, se me falha a memória, é algo em torno de 80 ou de 90 mil reais aproximadamente. Nós não estamos aumentando a alíquota e nem estamos aumentando a faixa de isenção. Ela é atualizada todo ano, deve estar hoje em torno de 80 ou 90 para cada beneficiário, né? Então, se tiver 3 filhos, né, se for 90, serão 270 mil reais do imóvel transferidos a 3 filhos, isentos do pagamento do imposto. Imagino que aí não estamos tratando de população de baixa renda, né? Obrigada, deputada Valéria Bolsonaro. Obrigada, senhor presidente. Senhor secretário, eu tenho aqui algumas outras indagações, mas eu ainda insisto na questão do IMESC, porque enquanto Vossa Excelência estava respondendo aos colegas, a minha assessoria entrou em contato no IMESC e também com a Defensoria Pública, e a informação que eu tenho, Excelência, é a de que não existe terceirização de nenhum laudo feito pelo IMESC atualmente. O deputado Carlão Pignatari já tinha dado essa informação no plenário, disse, inclusive, que a própria Defensoria contratava outros laboratórios, porque o IMESC não dava conta. Hoje, Vossa Excelência trouxe uma informação parecida, mas um pouco mais precisa, dizendo que, na verdade, o IMESC é que contratava e não a Defensoria. E, como nós não somos donos da verdade, eu pedi para checar. O defensor-geral, a defensoria aqui da casa, a superintendência do IMESC, eles negam veementemente que o IMESC contrate, né, que, vamos dizer assim, que terceirize esse trabalho, e a defensoria me mandou até o documento aqui, o convênio, que é exclusivo com o IMESC. Então, eu indago a Vossa Excelência, se Vossa Excelência checou essa informação, ou se tomou essa informação como verdadeira, porque também eu sei que Vossa Excelência não pode checar tudo pessoalmente, mas eu peço encarecidamente que Vossa Excelência
Verifique esse dado e, se puder, já diga se checou pessoalmente, porque a informação que eu tenho diverge da que Vossa Excelência trouxe. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, até conversei um pouquinho com o líder do governo ali, Vossa Excelência e o líder insistem que não há aumento da carga tributária. Eu vou ser chata e dizer novamente que há. Hoje, os 4% do imposto causa-morte, eles incidem ou sobre o valor venal, que é o que está no cartório, ou sobre o valor que é lançado para fins de IPTU. E este valor já não é baixo para as famílias pagarem. Eu não estou falando só de pessoas paupérrimas, eu estou falando de pessoas da classe média, que normalmente é quem paga a conta. Essas pessoas não fazem offshore, não fazem holding, essas pessoas declaram exatamente o que têm. Então, é necessário que o governo, com todo o respeito, seja transparente e assuma que haverá um aumento da carga tributária, porque carga tributária não aumenta só quando tem elevação de alíquota. O projeto ele é maldoso, porque diz o seguinte: não vai ser devido o tributo só quando abrir o inventário, mas no momento do fato gerador, ou seja, no momento da morte, a família vai poder ser processada. Tem a previsão no projeto de abrir um procedimento administrativo para fazer o lançamento do valor de mercado. Para encerrar, deputado. Hoje, qualquer um que vende um imóvel, vai em 3 imobiliárias, tem diferença do valor. Como é que vai ser? As famílias vão ser processadas, não vai ter um excesso de burocracia, abrir portas para corrupção. Eu tenho uma lista aqui, se alguém pudesse escrever, eu pergunto mais, mas por enquanto são essas as indagações, senhor secretário. Em relação à questão do IMESC, né, eu acho que as informações que eu tenho, deputada, é que os serviços são terceirizados. Aqui o Jorge acabou de me mostrar aqui, depois pode lhe mostrar o sistema de credenciamento aqui efetuado pelo IMESC para contratação de profissionais, né? Acho que há talvez uma divergência de informações, né? O IMESC, de fato, terceiriza suas atividades, né? E gerencia, logicamente, esses terceirizados, né? Mas terceiriza essas atividades, e essas atividades serão transferidas para quem absorver essas atribuições que estarão no Ministério. A gente pode depois mostrar aqui o sistema de credenciamento feito pelo próprio IMESC, né? Bom, em relação à questão da carga tributária, né? Para perícia, né? Não, e os outros também são terceirizados. Também são terceirizados. Ele credencia os peritos para fazer as perícias, né? E credencia e contrata laboratórios para fazer os exames de DNA. Então, as atividades são terceirizadas, continuarão sendo terceirizadas, aquilo que de fato precisar ser terceirizada, mas logicamente pela Secretaria da Saúde. As informações que eu recebi até agora são informações, me parece, fidedignas, né, pelo que a gente tem apurado, inclusive com o Ministério com a Secretaria da Saúde, né. Em relação à questão, nós continuamos divergindo da carga tributária, né. A carga tributária não aumentou. Agora, o que nós estamos combatendo é a fraude, é usar uma base de cálculo inadequada. Se você usa a base de cálculo, tem que ser o valor de mercado, e você usa o valor do IPTU, é claro que a base de cálculo está inadequada. Não estamos ampliando a carga tributária, estou evitando a fraude no estabelecimento de uma carga, de uma base de cálculo inadequada em relação ao recolhimento do tributo, né? Então, é isso que de fato está acontecendo, né? Como se eu pagasse o imposto de renda sobre um valor inferior àquilo que eu ofiro de renda, né? Eu ofiro de renda 10, eu declaro que eu ofiro 8, né? Então, para a gente é uma fraude. Ele tem um imóvel que vale 10 e declara que ele vale 8, né? Para mim é a mesma fraude, né? Em relação ao imposto de renda e em relação à questão do ITCMD. A lei não é maldosa, né? A lei é para resolver um problema, né, que nós teremos em 2021 se nada for feito. Aí nós teremos um problema grave,
né? Porque aí os servidores certamente estarão aqui na porta da Assembleia, porque estarão com seus salários atrasados em 2021, ou fornecedores de bens e serviços também. Imagina fornecedores de bens e serviços na área da saúde, da educação, atrasando pagamento. Veja o que acontece em algumas unidades da federação. Veja Rio Grande do Sul, veja Minas Gerais, veja Rio de Janeiro e veja outras unidades da federação que estão numa situação extremamente difícil por não terem tomado medidas antecipadamente, né? Aqui nós estamos sendo penalizados por sair na frente, né? O governo do Estado está saindo na frente, lançando as medidas, e nós temos um problema lá em 2021, não é agora, é lá em 2021. E para resolver o problema de 2021, nós precisamos tomar medidas agora, né? E estamos sendo penalizados pela antecipação das medidas para resolver problemas que ocorrerão em 2021. Deputada Janaína. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputado Douglas Garcia. Senhor secretário, primeiro agradecer a paciência de Vossa Excelência. Secretário, já houve em outros estados o entendimento de que tributar os planos de previdência privados seria algo inconstitucional. Vossa Excelência levou em consideração essas decisões judiciais, ainda assim vai insistir, né, nessa previsão? Queria ouvi-lo a esse respeito. Eu também fiquei intrigada com aquele capítulo da securitização, que quando a gente compara o capítulo da securitização com o capítulo da transação por parte da Procuradoria, me chamou a minha atenção que no capítulo da transação existe a previsão de que a dívida a ser negociada precisa estar certa, né, na dívida ativa. Tem ali uma parte de parcelamento, mas é necessário que haja uma certeza da dívida. E no capítulo da securitização, essa certeza não é exigida. É possível transacionar um crédito sem que haja inscrição em dívida ativa. Pelo menos eu entendi isso do texto. E eu fiquei preocupada com a geração de débito. Porque meu medo é o seguinte, veja, Vossa Excelência está fazendo este projeto por um governo em que Vossa Excelência confia, tá? Eu não vou entrar no mérito, mas os governos se sucedem. O que nos garante que amanhã alguém mal intencionado não vai pegar créditos bons, não vai negociar, fazer dinheiro, por exemplo, para investir numa campanha, né, de alguma maneira, e vai criar um débito para o Estado? Então, eu me preocupei com essa parte do capítulo da securitização. Gostaria de ouvi-lo. Eu vi o capítulo da transação da Procuradoria com esse da securitização como sendo assim duas faces da mesma moeda, mas nesse ponto eles não se conversam. E queria ouvir Vossa Excelência, quando nós fizemos a reforma da Previdência, houve um compromisso do governo com várias categorias e com servidores públicos em geral de enviar um projeto aqui para casa para admitir a migração, né? A migração para o sistema complementar. E eles já vêm cobrando essa promessa do governo, e nós que votamos favoravelmente, depois de muito ajustar o projeto, também estamos sendo cobrados. Chegou esse projeto que fala um pouquinho de previdência, houve uma emenda permitindo essa migração, depois a emenda foi afastada. E existe um grupo esmagado, né, nessa história, que é o grupo que está entre 2003 e 2013, que é um grupo que recolhe em cima da integralidade, mas já não recebe a integralidade. Existe algum planejamento, né, na sua pasta ou no governo como um todo, de enviar esse projeto aqui para casa? Seriam essas três indagações, senhor secretário, agradecendo. Ok, bom, passo a palavra ao secretário. Vamos dizer que há dois planos de previdência complementar privado, né? O chamado PGBL e VGBL, né? O plano gerador de benefício, né? E o valor de geração de benefício. Então, há esses dois planos. Não há dúvida em relação à incidência do ITCMD em relação ao PGBL, né? Há uma discussão judicial ainda não transitada em julgado em relação ao VGBL, né? Que a nossa expectativa é que no trânsito em julgado seja favorável ao poder público,
Não no caso de São Paulo, porque está instituindo agora, né? Mas nós não poderíamos deixar de incluir na nossa legislação, porque não há trânsito em julgado em relação a algumas decisões em relação ao VGBL, não em relação ao PGBL. Por isso que nós incluímos na nossa legislação. Vamos falar de securitização e transação, tá? A securitização, quando nós estamos falando de securitização, nós estamos tratando de parcelamentos. Nós só estamos querendo securitizar parcelamentos tributários, né? Há outros tipos de securitização. Mas no que se refere à questão tributária, né, é parcelamentos na área tributária. E aí você tem parcelamentos administrativos que são feitos pela Secretaria da Fazenda, que ainda não são inscritos em dívida ativa, e parcelamentos que são feitos pela Procuradoria Geral do Estado, que são já inscritos em dívida ativa. Então, você tem esses dois tipos de parcelamento. Esses parcelamentos estarão sujeitos, caso se aprove a lei federal e a lei estadual, a uma securitização. Então, tem essa. Nós só ajustamos nesse projeto de lei, nós estamos trazendo para a legislação estadual aquilo que já foi deliberado pelo Senado Federal, mas que ainda está na Câmara Federal para ser aprovado, para evitar que mais à frente a gente tenha que encaminhar um outro projeto de lei para discutir este mesmo assunto. Na transação, não há ainda, há uma discussão ainda judicial ou eventualmente até administrativa no que se refere à natureza do débito, né? Então, eu acho que você deve, eu ingressei em juízo contra você. Isso aqui, quando nós estamos falando de transação, inclusive, são só débitos inscritos em dívida ativa, ou seja, aquilo que está sob a responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado. É permitir, autorizar ela, que ela chame esses credores do Estado e proponha para eles uma negociação. Pode fazer isso por intermédio de um edital ou pode chamar individualmente esses credores. E todas essas negociações têm que ser publicizadas, ou seja, tem que dar transparência a essas negociações, para evitar, né, que você venha negociar com um diferente do outro. Você tem intervalos, né? Eu acho que é uma redução, se me falha a memória, de 25%, no máximo 50%, né? Eu acho que é 25% no mínimo e 50% no máximo a redução prevista no volume total da dívida desse contribuinte, né? E aí não é coisa que ele admitiu que está parcelado, diferente da securitização, né? É uma oportunidade que ele está chamando para negociar. Eu espero que faça por edital, acho que fica mais transparente fazer por edital, mas pode chamar também individualmente, mas estabelecemos, inclusive, nesse substitutivo que nós conversamos com o relator, que não tem sigilo nesse processo. Não há sigilo, né? Se quiser saber alguma informação, só tem sigilo em relação ao movimento econômico do contribuinte, mas não em relação à dívida que ele tem e à forma pelo qual será feita essa transação. Deixamos muito bem claro aí no substitutivo que foi apresentado. Eu, deputada Janaína, eu desconheço essa promessa em relação à questão da migração, até porque eu não estava aqui, mas vou verificar isso, né? Mas não chegou isso aos meus ouvidos, tá? Mas vou verificar e posteriormente lhe passarei a informação, né?